Muito bem, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, RB Notícias, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. São 11h55. Faltam 5 minutos para as 12 horas. Bom dia para você que está almoçando. Em tempo de pandemia, as pessoas almoçam mais cedo, porque aí tem lanche e tal. Esse é um perigo também para as pessoas ganharem alguns quilos a mais, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Estamos em uma guerra e o inimigo é invisível. Lamentavelmente. Nós temos apoio do Arasuper, a melhor e maior rede de supermercados do Acre, e também dos produtos For Life. Eu vou dar amanhã mais uma dica para você se preparar, né? Preparar seu sistema imunológico para enfrentar essa pandemia e outras doenças, não menos perigosas. Ok? Se você ligou o seu televisor, agora eu estou aqui, desde o início do programa, a conversar com o Dr. João Paulo Silva, psicólogo, diretor da Policlínica de Saúde do Tucumã e um dos gestores, né, foi o primeiro gestor do Hospital do Amor. 11h56 agora. Doutor, na verdade a pergunta, eu fiz a pergunta, não foi completa. A pergunta completa é a seguinte. Vamos lá então. Precisamos criar um projeto com homens autores de violência ainda na adolescência, que é aquela fase mais importante, né, da formação do caráter. Esse telespectador que mandou essa foi profundo aí, né? Não, ele fez uma observação bem profunda, importante, interessante. Sim. Eu volto àquele aspecto da educação primária. Obrigado aí. Né? Obrigado pela pergunta. Tudo só tem sucesso se trabalharmos na base. E ele completa, para interromper esse ciclo. E de fato, né? De fato. A gente só vai conseguir quebrar esse ciclo. A gente só vai conseguir ter números positivos, né, se a gente começar a trabalhar isso na base. E ele dá mais uma dica, tem que ser nas escolas e outros parceiros. Concordo também, né, doutor? A própria saúde, assistência social, né, a gente às vezes se prende nos nossos serviços, nas nossas demandas, mas a gente tem que olhar que a gente tem que invadir, quando eu digo invadir, é adentrar mesmo, dentro da educação, com os aspectos sociológicos, com os aspectos psicológicos e de assistência social para trabalhar isso na base. Não adianta a gente querer só reverter ou quebrar uma relação de violência com homens com uma instituição, com uma constituição já mental constituída, onde há uma dificuldade bem maior do que eu trabalhasse na base na adolescência. A gente observa nas escolas públicas e privadas, porque isso é independente quando se fala de violência, é independente de relação econômica. A violência ela está hoje desde o topo da pirâmide, fazer que nem outro, a base, né? Violência perpassa por vários aspectos. A gente vê quantas pessoas famosas, quantas famosas sendo violentadas, né? Quantas mulheres da periferia sendo violentadas. Então a violência ela está dentro de todos os desenhos socioeconômicos hoje. Obviamente a gente sabe que existe o maior grupo de vulnerabilidade social, né? Mas a violência ela está em todo canto. O meliante, esse agressor, ele não escolhe classe econômica. E quando o colega coloca essa situação de trabalharmos isso na adolescência e na base infantil, a gente vê crianças já que agridem a outra nas educações primárias, se aquilo não for mostrado pelo próprio educador. Só que o educador é limitado. Imagine você, um professor na sala de aula com 30 alunos, que nem existe muitas situações no Brasil afora, com 40 e poucos alunos, precisa de um apoio, e bem ele coloca aí, do de fora para dentro. Claro. Né? Os colegiados que estão fora da educação, somar para os educadores, para a gente poder trabalhar essa parte da violência já na base, para não poder potencializar aí agressores. Algumas perguntas que o Neto me repassa, aí não tem o nome da pessoa, mas olha, você que fez essa sugestão e ao mesmo tempo uma pergunta, muitíssimo obrigado. Com certeza enriqueceu o nosso conteúdo, né, doutor? Muito obrigado. Doutor, agora que tem um drama aqui que ela precisa da sua ajuda para começar a resolver. Bom dia, tenho 33 anos e já fui muito maltratada pelo meu marido no primeiro casamento. Sofri muito no segundo. Fui até agredida com palavras que estou passando por muitos problemas de saúde. Ansiedade, depressão e até hoje não encontrei uma solução. E ela completa. Preciso muito de ajuda. Você vê um relato, né? Essa senhora que faz esse relato, é um relato real. E aí quando ela coloca sofro de ansiedade, depressão, ela está trazendo a dor dela. E nós nunca podemos, e aí isso é muito comum, e aí eu como psicólogo faço uma crítica muito forte, uma crítica social, que as pessoas menosprezam a dor do outro. No dia que uma pessoa chegar para você, e isso eu aprendi na primeira aula de psicologia alguns anos atrás,
No dia que uma pessoa chegar para você e disser, eu estou sofrendo, eu tenho uma dor psíquica, a dor daquela pessoa é a maior dor do mundo, porque a dor dela é dentro dos conceitos dela. Só ela pode saber quão grande é aquela dor que ela está. E quando ela chega a admitir é porque já não está mais... Quando ela chega a admitir é porque... Está muito tempo assim, já e está muito profundo. Encheu, não dá mais. O copo encheu. Para ela já mais, deu. Né? A gente não pode menosprezar a dor do outro. A gente não pode dizer para o outro, isso é frescura, isso é besteira, isso é balela, é a dor do outro. Agora, doutor, me tira uma dúvida. É um bom sinal quando chega a esse ponto, né? É um sinal fantástico, isso é um sinal positivo. Porque o sinal negativo é quando você tem o aspecto psíquico de sofrimento, não consegue externar. Por algum aspecto você não consegue externar e de alguma forma você vai sofrer algum prejuízo na sua vida. Então, parabéns a ela. Eu oriento ela a procurar a Policlínica do Tucumã. Nós temos médicos de família. Ela vai na Policlínica do Tucumã. Ela vai procurar um atendimento com um dos médicos de família e ela vai relatar essa situação dela. Por quê? Se ela está com uma característica de sintomas de ansiedade e depressão, primeiro ponto, ela precisa trabalhar a parte química dela. Porque nós somos formados por uma parte psicológica, né? Nós temos a parte psicológica, nós temos a parte química, que é a parte biológica, nós temos a parte espiritual, que aí eu já deixo para os nossos amigos pastores, padres, líderes religiosos, que também são importantes nesse momento, né? Sim. A religiosidade, né? As várias frentes de religião são importantes nesse aspecto e fazem vários trabalhos. Mas a maioria dos profissionais, como o senhor, não acredita muito nesse. O senhor é diferente, então. Mas existe muito, Muniz, uma questão de misturar a ciência com a religião. Eu costumo dizer, e tem vários teóricos da psicologia, e existe um próprio preconceito dentro da própria psicologia. Né? Eu não estou aqui fazendo referência a dizer que a religiosidade vai resolver um problema na psicologia, que é um problema de aspecto psicológico. Não. Cada um no seu quadrado, mas se completam, se complementam. Né? Eu não vou poder nunca receber um paciente diante de mim para o atendimento clínico e menosprezar a condução dele dentro da decisão religiosa dele. Eu tenho que respeitar e eu, como profissional, eu tenho que fazer o quê? O casamento desse aspecto. Sim. Do biológico, do psicológico e do religioso. Né? Então, assim, todos os pontos são importantes nesse momento. E a saúde mental, ela é formada por vários aspectos, né? Então, eu orientaria essa senhora que fez solicitou a orientação, ela pode procurar a Policlínica do Tucumã. Nós temos excelentes médicos que trabalham com a visão da saúde mental, do cuidado em saúde mental, doutor Oswaldo Leal, médico de família, doutora Daniele, médica de família, doutora Valéria, né, são médicos que compõem a nossa equipe, para posterior entrar no processo terapêutico. Primeiro momento, cuidar dos aspectos biológicos, porque se ela está tendo nível de ansiedade, automaticamente ela não está conseguindo dormir direito, ela não está conseguindo fazer a alimentação dela direito, ou ela não está conseguindo, quando ele fazer a alimentação direito, é ou comer muito, ou comer para muito, ou comer para menos. Ou seja, lamentavelmente, ela está morrendo aos poucos. Está tendo um prejuízo no seu aspecto biopsicossocial. Isso. Vamos ajudar agora a milhares de pessoas, mulheres, que vivem o mesmo problema. Relatado aqui por uma telespectadora que pediu para não se identificar. Vamos lá. Ela disse que tem 26 anos, 3 filhos. Quer saber se já pode fazer ou não a laqueadura? Pode. A portaria, né, tem uma legislação que preconiza, como ela já tem 3 filhos... Aí não tem importância de idade. Não, como ela já tem 3 filhos e ela tem 26 anos, ela pode sim optar pela laqueadura, né? A gente abre um processo, né? Tem os termos de consentimento livre, que anteriormente, antes dessa lei, as mulheres, os médicos diziam, quer laquear ou quer retirar as trompas, né? E aí a mulher dizia, quero. Então, aconteceu tendo alguns desgastes jurídicos no meio de tudo isso, que algumas mulheres se arrependeram, mas hoje em dia existe todo um aspecto jurídico que ampara essa equipe. Ela vai passar pela assistente social, pela psicóloga, pela orientação com o ginecologista e a ginecologista, que é a doutora Samara e o doutor George, que são os grandes maestros da parte médica nessa equipe. Quero fazer reverência a essa equipe também. E aí ela monta o processo e aí aguarda para fazer a laqueadura, né? De fato, seguir a vida dela cuidando dos 3 filhos, sem nenhum tipo de problema. Esperamos ter ajudado, então, nesse sentido. A próxima pergunta deve ser de um homem. Ele pergunta o seguinte: por que a mulher quer ser mais empoderada que o homem? E aí, doutor? Essa pergunta ela é uma pergunta que vai da posição que você observa a mulher, né? Vai depender do seu conceito, né? Por que você fala que a mulher quer ser mais empoderada do que o homem? De que aspecto você está olhando esse empoderamento da mulher? Porque a gente sabe que cada um de nós
tem uma forma de agir, uma forma de ser de acordo com aquilo que eu falei no início do programa, pelos nossos conceitos e formação social. Então, assim, até que ponto essa mulher quer ser mais empoderada? E por que essa mulher quer ser mais empoderada? Será que esse empoderamento dela não é uma forma dela se prevenir? Não é uma forma dela dizer, eu estou aqui para me defender? Não é uma forma dela se armar diante de uma situação? Então, assim, é muito complicado você usar uma fala, no sentido do empoderamento da mulher, para um contexto de mulheres, né? Entendi. A maior população do mundo hoje é formada por mulheres. Diga-se de passagem, as mulheres são muito mais do que nós homens. Morrem mais homens do que mulheres, por vários e vários aspectos. O maior número de acidentes automobilísticos é por homens, por incrível que pareça. É porque eles estão mais no volante. Estão mais no volante, mas a atenção Ou da ao mulher volante. é mais redobrada, Sim, né? Então, assim, existe toda uma questão que tem que ser observada nesse aspecto do empoderamento da mulher. Então, não podemos negar, a mulher no trânsito ela é muito mais atenciosa. ela é muito mais atenciosa do que o homem. Aí o homem diz que é porque ela é ciente de que não tem habilidade. Não é bem assim. Vamos lá, doutor. Tenho muito medo dessa doença. Há 2 meses, meu pai se suicidou e meu casamento virou um inferno. Não tenho pais, tenho 4 filhos para criar e eles não têm mais pai e a doença está acabando comigo. Ela não diz qual é a doença, mas deve ser algum tipo de doença mental, doutor. E aí? Nesse momento, ela tem um quadro aí familiar, né? Essa pessoa que traz a pergunta, tem um quadro familiar que também requer um cuidado e um acompanhamento, porque o pai, né, cometeu suicídio. Segundo o relato dela, ela tem filhos para criar e ela diz que não aguenta mais, então ela está falando de um sofrimento, de alguma forma, que ela vem atravessando no aspecto pessoal e familiar. Então, essa pessoa requer todo um cuidado e um acompanhamento. E ela fala dos filhos, então ela se coloca numa posição de mantenedora da família também, de orientadora da família e cuidadora da família, né? Requer todo um cuidado, orientação. Também oriento essa senhora a buscar uma unidade de saúde, também pode ir na policlínica, né? Para começar pelo acompanhamento médico e posterior ser encaminhado para um serviço de acompanhamento terapêutico para buscar forças e subsídios para poder lidar com essa situação. Aqui não é uma pergunta, é uma exposição de problema de ordem psíquica, portanto mental, social e econômico. Olha só, vamos lá ao fato. Oi, eu quero saber o que faço. Vivi um relacionamento de 10 anos, muito conturbado, separei agora recente. O que faço? Ele foi embora de casa levando tudo que tinha, do carro aos utensílios domésticos. O cara mau caráter, hein? Esse aí não tem coração. Porque se fosse só a mulher, tudo bem, mas deixou os filhos. E aí, doutor? O primeiro ponto que situação, hein? É um relato muito grave, né? Tem filhos envolvidos na situação? Tem. Está dizendo que tem filhos envolvidos. O primeiro ponto é buscar uma ajuda jurídica, né? Ir num ponto de atendimento jurídico. O primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência, porque houve um roubo no meio de tudo isso, né? Sim. Houve um roubo e um descontrole nessa situação que deixou, inclusive, essa família, né? Uma situação muito complicada, e aí eu sempre faço essa observação. Se for conduzir juridicamente, precisa ter um amparo psicológico, porque chega um momento que você sente a necessidade de ter um equilíbrio diante da situação. Então eu peço a essa pessoa que ela busque, né? Ela tem uma filha do relacionamento. Tem uma filha, né? Que ela busque, de fato, um amparo jurídico mediante a situação dela, porque as coisas não vão ficar por aí, porque existe uma Constituição e existe também uma criança no meio de tudo isso. Então tem que ter um amparo jurídico e um amparo psicológico diante da situação, porque uma situação social dentro dessa família que pode vir a ter um outro aspecto de cunho mais grave, né? Então ela tem que se precaver juridicamente todo o contexto, né? Vou fazer a pergunta e antes já quero pedir desculpas aos idosos. Ele pergunta, gostaria de saber, doutor, do doutor João Paulo, por que o idoso não gosta de tomar banho? Tem seus motivos. Na realidade, existem vários motivos, né? A gente tem vários idosos aí que têm alguns problemas de cunho psicológico também. Eu vou lhe dar um grande exemplo, o Alzheimer, né? O Alzheimer ele tem algumas fases. O Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa. O que é que isso quer dizer? Infelizmente, os neurônios, os neurotransmissores, o próprio cérebro, que é constituído por tudo isso, vai entrando em falência gradativamente. E chega um momento que o idoso ele perde toda a noção do que anteriormente ele tinha como rotina de vida, como nós temos, que é tomar o banho. Né? E aí, na maioria das vezes, ele opta por não quer tomar banho, porque ele passa a ver o banho, Muniz, é incrível isso,
como o idoso passa a ver o banho como algo agressivo para ele. Então, assim, maioria dos idosos, você pode fazer uma visita ao lado dos Vicentinos ou qualquer instituição que cuide de idosos, ou pergunte isso para qualquer familiar que tem um paciente com Alzheimer, que o aspecto do banho, em algum momento ele é afetado. O idoso não vai querer tomar banho, e aí o papel da família é crucial para isso. Por que é crucial? Porque a família vai ter que conduzir, porque o banho é higiene, né? O banho é saúde. Então, principalmente para as idosas, né? Para os idosos que têm algum outro tipo de comorbidade de saúde, o banho ele é saudável para todos nós. E aí compete também a família a saber conduzir. Não é fácil, mas com muita cautela e cuidado para poder gerir essa situação. O fã-clube Dr. João Paulo volta a agir. Parabéns à TV Rio Branco pela entrevista com o Dr. João Paulo. Excelente entrevista. Já acompanhei outras entrevistas e gosto muito do posicionamento dele, suas colocações. Parabéns, Dr. João Paulo. Sou sua fã. Tá. Outra aqui. Parabéns ao Dr. João Paulo. Excelentes palavras. Postura diante dos assuntos. Sucesso. E ela se identifica. Carmen do Aviário. E aí tem outras perguntas aqui. Ela tem outros elogios aqui, mas vamos pular porque senão vai acabar o programa. Mas sinto-se contemplados também. Muito obrigado. Outra pergunta aqui, doutor. Gostaria de saber se tem tratamento psicológico para mulheres que estão traumatizadas por conta da traição do marido. A traição ela é um aspecto negativo, né? Ela é um aspecto negativo para a vítima, prioriamente, porque quem trai, né, tá dentro dos seus conceitos de ganho de alguma forma, mas quem se sente traído em toda e qualquer relação, se a gente é traído no trabalho, a gente enxerga de forma negativa. Se a gente é traído numa relação de amizade, né, propriamente dita, a gente se sente prejudicado. Toda e qualquer relação de traição, ela tem o seu aspecto negativo. O nome traição já traz um aspecto pesado, né, no significado e no contexto da palavra. Então, ela é tão cruel quanto a agressão, doutor? Ela é tão cruel porque, assim, se você... Não deixa de ser uma agressão também, né? Se você tinha uma relação constituída da sua parte para o companheiro, e o companheiro lhe traiu, ou a companheira lhe traiu, e você se sentiu prejudicado, dentro dos seus conceitos, você vai sofrer um prejuízo. E esse prejuízo ele pode afetar no seu aspecto biopsicossocial também. Você pode ter inúmeras situações de negatividade no seu aspecto biopsicossocial, que requer também aquilo que eu digo. No momento que você não consegue mais lidar com uma situação de saúde mental, ou quando você vê que está afetando sua alimentação, seu sono, seu desempenho, você requer um acompanhamento, um tratamento. Claro. 12 horas e 12 minutos. Bom dia, Muniz. Gosto muito do seu programa. E essa entrevista com o Dr. João Paulo está sendo muito importante. Meu nome é Gilda Lucas e moro no ramal Bom Jesus. Muito obrigado, dona Gilda, de coração, em nome de toda a equipe. Minha filha está com mais de 6 vacinas atrasadas. O que faz, doutor? É aquele assunto que a gente estava conversando em off. Praticamente pararam tudo por conta da Covid. Foi um equívoco. Também que já retomaram, né? A gente sabe aí que, no primeiro momento, alguns serviços foram suspensos, né? E as coisas estão voltando de forma gradativa para as unidades de saúde. E aí eu não posso falar com propriedade do município de Rio Branco, porque tem os seus gestores, mas como técnico da saúde, como defensor do Sistema Único de Saúde, a gente sabe que as coisas estão se organizando de forma gradativa. Como essa mãezinha trata aí que a filha está com as vacinas atrasadas, então esse atendimento dela de vacinas é da atenção básica, né? Ou numa linguagem mais popular, do postinho de saúde. Então ela tem que, o ideal é que antes dela sair de casa, ela possa fazer contato telefônico com o próprio Barral, né, que é uma unidade de referência do município de Rio Branco, e tirar essa dúvida por telefone para ela não poder ir até a unidade, chegar lá, a vacina não está disponível, a própria unidade não está funcionando. Então, assim, interessante, mãe, faça contato com alguma unidade básica de saúde, né, para a senhora tirar essa dúvida e colocar em dias a vacina da sua filha, que as vacinas são cruciais e fundamentais para o desenvolvimento dessas crianças. A gente não pode deixar as crianças sem vacina, tá bom? Eu sei que o município de Rio Branco tem feito um trabalho aí na pessoa, né, dos gestores do município, e a minha orientação é ligar antes de ir em qualquer unidade de saúde para não ter um contato negativo. Nosso tempo está esgotado, mas vamos fazer a última pergunta aqui, até porque ela contempla a maioria das outras perguntas aqui, mais de centenas de perguntas, muito obrigado, mas infelizmente não dá para resolver tudo, né? Vamos lá, a última aqui. Boa tarde, eu tenho um filho e estou planejando outro. Posso fazer laqueadura? A outra, só para encerrar. Boa tarde, o meu esposo tem 28 anos,
só tem uma filha, eu gostaria muito de saber se ele pode fazer vasectomia. Duas em uma, doutor, para ganhar tempo. As duas perguntas. A última pergunta, né? Se eles são casados, se eles são casados e chegaram ao consenso, o casal tem que procurar a policlínica, já tem um filho, ele tem 28 anos, ele está acima da idade mínima, que é dos 23 anos, já tem um filho, e aí vai ser dado a orientação da assistente social, e aí eles vão entrar na concordância de fato, querem fazer parte do programa, e é assinado o termo de consentimento para poder abrir o processo para entrar na execução mesmo da vasectomia, no caso dele, ou da laqueadura da companheira. A primeira pergunta, ela tem um filho, planeja outro. Ela tem um filho, planeja outro. Mas não disse a idade. A própria equipe do planejamento familiar tira essas dúvidas. E aí faz alguns questionamentos para a pessoa refletir se de fato ela quer realmente outro filho. Se ela quer outro filho, ela está preparada para outro filho. Então, a equipe do planejamento familiar não tem só a função de orientar para a vasectomia e para a laqueadura. Né? Porque tem as palestras também com os profissionais, tem a conversa também, então pode procurar também a unidade. Doutor, 30 segundos. De que forma vocês podem ajudar a resolver, ou pelo menos em parte, esses problemas de quem está confinado? Olha, hoje a gente hoje com a psicologia tem seguido com as formas de orientação e, acima de tudo, o que é que eu tenho pedido como profissional da saúde mental Unis? Não deixem de se comunicar. Nós já estamos isolados fisicamente um do outro. É muito cruel você estar sozinho em casa, você ser acostumado a ter uma relação familiar e você se vê diante do tempo ou diante dos últimos dias, isolado de todo mundo, daquele idoso, daquele pai, daquela mãe, daquele avô, daquela avó. Se comunique. Use o meio de comunicação hoje, que é o celular, as redes sociais, façam chamadas de vídeo, conversem, troquem fotos, troquem áudio, mas não se isolem na verbalização da relação pessoal, que é onde mora um grande perigo. Muito obrigado, doutor. A gente agradece. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu agradeço, viu? Eu agradeço. Eu que agradeço. E a você que está em casa, muitíssimo obrigado pelas perguntas. Infelizmente não podemos responder todas, mas fica aí então a dica. Muito obrigado a todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Boa tarde.